E depois, nessa mesma entrevista, o Stephen Cox perguntou: as últimas revelações sobre os documentos do dossiê Epstein, agora amplamente divulgados, mostram que a corrupção e a chantagem foram os principais meios de obter obediência e cooperação de pessoas em altos cargos institucionais. Mas o que mais choca é o nível de horrores perpetrados contra crianças e vítimas inocentes. O que motiva essas pessoas? Então veja aqui essa excelente pergunta, que deve ser a pergunta de muitos também que estão conhecendo aí essas coisas horrorosas que estão sendo reveladas a respeito do caso Epstein, que provavelmente nem está morto, porque alguns acham que ele foi morto na prisão para queimar arquivo e tal, mas não tinha nada de queimar arquivo, porque os arquivos já estavam ali. Então, a minha impressão é que esse homem simplesmente foi retirado dessa prisão e deve estar vivendo confortavelmente em algum lugar aí bem protegido. Porque é isso que eles fazem com as pessoas que estão bem conjuminadas com eles. Porque se o Epstein tivesse traído esse sistema, então até entenderia que ele estivesse morto ou que ele estivesse numa prisão perpétua. Agora, se ele não traiu e se ele estava sempre conjuminado com essas pessoas, então é muito mais lógico de nós entendermos que essas pessoas têm com certeza poder de entrar ali na prisão e de recolhê-lo para levar onde eles quiserem, acalmando a opinião pública, dizendo, não, ele está morto, se suicidou, etc. Isso daí é conversa para boi dormir, na minha opinião. Porque essas pessoas que fazem as coisas conforme o jogo, eles nunca são prejudicados. Quer dizer, são prejudicados diante de Deus, porque no tribunal de Deus eles vão pagar. Mas nessa vida não, porque essa estrutura que comanda o mundo hoje promete para essas pessoas não só os bens materiais e a fama, o poder, mas eles prometem também a segurança caso alguma hora eles estejam numa situação difícil. Isso daí é certeza. E todas essas pessoas que estão metidas nessas sociedades secretas, que trabalham para o Mossad, que trabalham para serviços de inteligência, imagine se essas pessoas não vão ter uma proteção. Uma vez que eles estão trabalhando com coisas pesadíssimas. E aí vem a resposta de Monsenhor Viganò. Não podemos deixar de ver na tortura de crianças o mesmo ódio anticristão que levou ao martírio todas essas crianças que ele citou ali. Crianças entre 3 a 15 anos, torturadas e mortas pela mesma sinagoga de Satanás que governa o mundo hoje. Então, essa resposta é muito importante, porque nós não precisamos saber todo o conteúdo dessas centenas de páginas do dossiê Epstein, mas nós precisamos saber, com certeza, que essa mesma sinagoga de Satanás, que torturou todas essas crianças aí já desde esse tempo, desde o final da Idade Média, que eles já tinham um certo poder e que faziam esses sacrifícios satânicos, é a mesma que controla o mundo hoje, porque eles, através dessas oferendas, dessas torturas, dessas coisas criminosas, é que eles conseguiam poder. E conseguiram vencer, conseguiram dominar o mundo através dessa força maligna. E isso Deus permite. Por quê? Porque Deus colocou justamente o palco desse mundo para ser o palco desses combates. E se uma pessoa faz essas coisas e oferece para o demônio, é claro que o demônio vai dar as coisas para eles, porque Deus permite que o demônio, que possui o poder e o dinheiro, dê o poder e o dinheiro para quem ele quer. E é isso que acontece com essas pessoas. Por isso que a gente tem que tomar cuidado. Porque se a gente tiver pacto com essa falsa igreja, tiver pacto com esse mundo, nós estamos também cometendo a injustiça de estar sendo coniventes com a morte dessas crianças inocentes. Todas essas crianças foram torturadas pelo mesmo motivo: matar mais uma vez, na carne dos inocentes, o Cordeiro Imaculado que deu a vida pela nossa redenção.
A diferença entre esses assassinatos rituais e aqueles que emergem dos documentos desclassificados é que, na época, eles podiam padecer casos esporádicos porque eram cometidos por uma pequena seita justamente marginalizada por uma sociedade que era católica. Enquanto que hoje, no silêncio da grande imprensa e na escandalosa inércia dos magistrados, esses atos são cometidos em larga escala pela mesma seita que hoje conseguiu tomar o poder após descristianizar a sociedade e instaurar a revolução. Uma revolução que o concílio abraçou, convertendo gradualmente os membros da hierarquia aos princípios maçônicos e muitas vezes escolhendo seus candidatos entre os emissários das lojas. Então aqui está muito bem escrito e muito bem explicado, porque aqui nós percebemos que na época essa serpente, ou seja, essa pequena seita, fazia essas coisas gravíssimas com algumas crianças. E depois que eles tomaram poder, essa serpente, que agora é um grande dragão de 7 cabeças e 10 chifres, dominando o mundo, como nós vemos no Apocalipse 12, faz essas coisas horríveis com centenas ou até milhares de crianças, inclusive com tráfico de órgãos e coisas horríveis que eles fazem ali, e que por sua vez tem comunhão com essa falsa igreja do Vaticano II, como ele está mostrando aqui. E justamente por causa disso é que essa seita do Vaticano II progride, porque eles têm todo o apoio dessa mesma sinagoga de Satanás que controla o mundo. Na verdade, essa igreja falsa é uma dessas cabeças desse dragão. Aí que está o problema. E eles fingem que são católicos, mas nos altos postos da hierarquia estão pessoas que participam desses sacrifícios rituais e que pertencem a seitas satânicas ou que participam de sociedades secretas ou que estão em contato próximo com esses indivíduos horrorosos que fazem essas coisas horríveis. Percebe? Como o próprio João Paulo II várias vezes abençoou Epstein, recebeu ele dentro da sua própria casa. Quer dizer, são todas pessoas que estão conjuminadas. Percebe? É uma coisa evidente. Cada vez se torna mais claro isso. E as pessoas que querem entender as coisas percebem ali que tudo ficou claro. Essa é a matriz da seita infernal que os documentos de Epstein confirmam em seus detalhes mais macabros. Além disso, se os proponentes do Vaticano II chegaram ao ponto de negar a responsabilidade dos judeus pela crucificação de Nosso Senhor, porque é isso que eles fizeram, no documento da traição, que é o documento Nostra Aetate, a partir desse documento aqui, você começa a nova igreja. E justamente nesse documento de 1965, eles negam que os judeus são responsáveis pela morte de Nosso Senhor. Então é claro que, como diz ele aqui, não é de se surpreender que sejam tão zelosos em apagar a memória dos santos meninos mártires, chegando a questionar a realidade histórica de seu assassinato durante esses sacrifícios rituais. Então quer dizer que a igreja sempre reconheceu esses mártires que foram mortos pelos judeus em sacrifícios rituais, e agora a falsa igreja moderna diz, não, isso daí nunca aconteceu, a gente nem sabe se houve mesmo, isso aí são coisas inventadas pelas pessoas na época que eram muito antissemitas, então eles queriam inventar alguma coisa para falar mal dos judeus. Aí veja o nível de loucura que nós chegamos. Diz ali, a hierarquia pós-conciliar tornou-se cúmplice de um plano satânico, sem compreender suas terríveis implicações. Contudo, apesar das evidências desse golpe global, ela continua a apoiar e ratificar firmemente a agenda globalista, a fraude do Green Deal, a insana teoria de gênero, a ideologia LGBTQ+, e a substituição étnica de nações católicas, mesmo sabendo que tudo isso faz parte do mesmo projeto criminoso e subversivo que agora sabemos ter sido meticulosamente planejado.
Então todos eles estão em união. Você pode ver quem estava presente no velório de João Paulo II, quem estava presente no velório de Bento XVI. Aí você vê que toda essa rede ligada a pessoas como Epstein são pessoas que estão em plena sintonia com esses falsos papas que depois vão lá e se apresentam piedosos, falando de Nossa Senhora ou falando das coisas da santa religião, mas que na verdade estão pactuados com esse sistema. Esse que é o problema. E se não estivessem pactuados, é claro que eles estariam sofrendo todas as represálias como nós sofremos. Estariam sendo caluniados, difamados, agredidos, presos, mortos, como os verdadeiros católicos sofreram em todos os tempos. Então não tem diferença. Por quê? Porque não pode haver comunhão entre o mundo satânico e uma igreja que vem do céu. E nem pode haver comunhão entre Cristo e Belzebu. Não tem como, porque são completamente opostos. E é por isso que a gente faz sempre questão de citar essa passagem do exorcismo de Leão XIII, porque na época o Papa Leão XIII já viu tudo isso. Tudo isso foi revelado para esse Papa. Ele percebeu o que estava acontecendo desde o século XIX. E ele falou no passado, não falou no futuro. O texto está no passado, olha. Diz ali claramente: o dragão maldito transvasou como rio imundíssimo o veneno da sua iniquidade em homens depravados de mente e corruptos de coração. É essa gente aí. Incutiu-lhes o espírito de mentira, impiedade e blasfêmia, e seu hálito mortífero de luxúria, de todos os vícios e iniquidades. Isso aqui já é o resumo de tudo que você vai encontrar na vida de Epstein e de toda essa gangue que está em torno deles. As hostes astuciosíssimas encheram de amargura a igreja, esposa imaculada do Cordeiro, inebriaram-na com absinto e puseram-se em obras para realizar todos os seus ímpios desígnios. É isso que aconteceu. A partir daquela data, porque isso aqui foi escrito em 1884, então a partir daquele ano ali, Satanás já tinha todas essas organizações trabalhando sistematicamente para fazer o que eles fizeram e chegaram hoje ao topo do poder. Por isso que todas as organizações mundiais e todos os organismos que são aceitos internacionalmente estão envolvidos com esses piores crimes. Até aqueles que dizem que estão arrecadando dinheiro para ajudar os pobres e as crianças. Eles estão envolvidos também com pedofilia, com tráfico de órgãos, todas essas coisas piores possíveis. Então, quando a gente vê essas coisas, a gente fica com indignação, mas a gente também tem que fazer alguma coisa, porque a pessoa que está unacum, ou seja, que está em comunhão com essa igreja, está também traindo a Deus. E se ela tem consciência disso, ela está também sendo conivente com essa estrutura, porque quanto mais você dá força para essa estrutura, seja no caso da estrutura civil ou da estrutura religiosa, mais você está prejudicando a igreja e prejudicando também essas crianças, essas vítimas inocentes, porque nesses tempos nós chegamos no auge desse poder de Satanás, quando Deus deu poder para eles fazerem guerra aos santos e vencê-los. Mas isso não significa que a igreja será vencida, porque as portas do inferno não vão prevalecer e a igreja terá o seu triunfo no final de toda essa batalha. Então é isso que nós devemos acreditar e é nisso que nós devemos colocar a nossa esperança, sabendo que Jesus está no comando de todas essas coisas e que Ele sempre recompensa aqueles que sofrem por causa dele. Que Ele seja bendito para sempre. Amém.